ano de 1983, ele tinha 19 anos, e aí eles não falaram o valor, mas pesquisando, para dados atualizados, estima-se que é no mínimo 30 milhões de reais. Se olhar exclusivamente para os números, resolveu a vida. Mas por que não resolveu a vida do Antônio Domingos? Se você não criar um alicerce sólido de atitude e comportamento adequado com o teu dinheiro, não interessa quanto mais tu vai ganhar, tu vai seguir tendo os mesmos problemas. Se acontece um acidente, se alguém da tua família precisa, se tu não aguenta mais ficar com essa preocupação financeira, o comportamento que tu tá tendo tá te aproximando ou te afastando da vida que tu desejaria ter? Será que essas pessoas que ganharam dinheiro, elas vão falir menos do que as pessoas que não ganharam? Ganhar numa loteria resolveria a vida dessas pessoas? E aí olha que interessante o resultado. Nos 2 primeiros anos, será que se eu ganhar na loteria, minha vida está resolvida? E a resposta é não. Embora você ache que sim. E eu já vou explicar no nosso episódio número 174 do podcast Mais Que Finanças. O podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça e sexta temos um episódio novo. E o episódio de hoje, eu vi esses dias, eu não sei se alguém me mandou, alguma coisa assim, um videozinho de uma pessoa que ganhou na loteria e que faliu em 5 anos, mais ou menos, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, como que são os estudos científicos a esse respeito? E fui catar. E cá estamos no episódio de hoje, discutindo esse tema. Será que esses ganhadores de loteria, por que eles não enriquecem e perduram esse capital, né, por um longo tempo? E a resposta, para quem me acompanha há um tempo longo, é meio óbvia, né? Colocar dinheiro numa pessoa e não aliar comportamento e atitude vai fazer com que essa pessoa meta os pés pelas mãos e gaste tudo, né? Então, para quem me acompanha há mais tempo, é meio óbvio. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma analogia que vai deixar isso bem claro. Pensa numa casa. Uma casa, para ser construída, nós precisamos criar o nivelamento do terreno, construir o alicerce, subir a parede, pintar as paredes, colocar o teto, fazer a decoração. A maior parte das pessoas, quando o assunto é dinheiro, elas querem colocar o teto sem ter construído a casa. O que é colocar o teto sem construir a casa? Eu quero saber como investe, eu quero saber qual é o meu melhor investimento, eu quero saber como sair das dívidas, qual é o script. Mas o criatura, você não tem nivelamento e alicerce. Como que você quer saber qual é o melhor investimento se você não consegue ainda controlar teu impulso, teu ímpeto, tu não consegue não comprar na hora que tu tem desejo de comprar, tu não consegue montar uma reserva e manter, tu não consegue ter um comportamento adequado, tu não consegue ter uma atitude adequada, porque inclusive tu acha que não fazer essas coisas significa não aproveitar a vida. Então, tu faz. E aí, quando tu olha que é simplesmente o melhor investimento, tu está negligenciando a base, então tu está construindo uma casa em cima de uma areia movediça, tu não construiu o alicerce. E esses exemplos são a prova disso, essa analogia que eu fiz, os ganhadores de loteria são a prova disso. Então, como é que vai ser a dinâmica aqui? Eu vou comentar um vídeo de um caso real, tá? E depois nós vamos adentrar para os artigos científicos, porque quando a gente vê um caso assim, é normal que a pessoa, como justificativa, pense, não, mas isso é um caso, né, único, assim, é um caso que, infelizmente, a pessoa não soube gerenciar o seu dinheiro e tal, mas se fosse comigo, seria diferente. Será que se fosse contigo, seria diferente? Depois a gente vai para os estudos científicos e aí fica muito claro essa construção desse comigo seria diferente. Mas para começar, eu vou compartilhar um vídeo, tá? Depois a gente deixa aqui na descrição
o link do vídeo para quem quiser ver inteiro. É de uma reportagem super antiga, ela foi postada há 14 anos no YouTube. Só que é um caso muito emblemático, de um valor muito significativo, por isso que eu quis trazer esse exemplo para que a gente possa discutir. Então eu vou fazer uma dinâmica que eu já fiz aqui em alguns outros episódios, em que eu vou comentar o vídeo e depois eu vou trazer os artigos científicos. Então, enquanto eu estou assistindo aqui, vocês também vão conseguir ver o vídeo rodando aqui na tela e a gente vai assistir junto, tá bom? Então, minuto 42, só pra gente entender o caso e aí eu vou avançando. 1 ano e meio em seus dias de milionário. Cardápio diferente todos os dias. Cardápio de mulher? Cardápio de mulher. O ano era 1983. Antônio tinha 19 anos quando ganhou na loto. Lembranças boas. Passei muito momento bom aí na minha vida aí nesse hotel. O que era o melhor? O melhor, o conforto, a bebida e as mulheres que vinham pra aí. Olha só, então, era um ano de 1983, né? Ele tinha 19 anos, e aí eles não falaram o valor, mas pesquisando, para dados atualizados, estima-se que é no mínimo, uma loteria, né? Que ele ganhou ali não sei se era loteria, o que era na época, mas 30 milhões de reais atualizados para os dias de hoje. Tem algumas outras estimativas que dizem que pode ser até mais que isso se comparada com os valores que ele gastou. Mas só pra gente ter uma ideia, né, do quanto que, tipo, era um valor que resolvia a vida de qualquer um, entre aspas, né? Tipo assim, se eu recebesse 330 milhões agora, minha vida do ponto de vista estrutural, então estaria resolvida, né? Eu teria atingido um dos objetivos em termos de criar um patrimônio muito significativo que me desse uma estrutura de vida que eu pudesse todos os dias escolher o que eu quero fazer da vida. Se tu ganhasse 30 milhões, pensa na tua cabeça. O que tu faria com esses 30 milhões, né? Eu deixaria investido e eu viveria com a rentabilidade que já é muita coisa. Seria, sei lá, no mínimo uns 150 mil seria uns 150 mil de renda mensal, né? Então, se olhar exclusivamente para os números, resolveu a vida. Mas por que não resolveu a vida do Antônio Domingos? Vamos começar a entender um pouquinho mais a história. Só para contextualizar, ele tinha então 19 anos, foi o ano de 1983. A estimativa é que ele tenha recebido em torno de 30 milhões de reais. E ele tinha, como eu já disse, 19 anos. Vamos agora para o minuto 2. Para entender um pouquinho como que foi. Era mais ou menos assim seu quarto? Era, exatamente isso. Luxo, muito espaço. Muito espaço, fartura, muita mulher. É bom ter dinheiro? Em partes é. A gente ter tudo na mão, tudo que quiser ter na mão é bom. O pior vem depois quando acaba. Olha só que interessante. Aí é um hotel que, pelo que a reportagem mostra, ele gastou muito dinheiro com esse hotel, porque ao invés de alugar um apartamento ou qualquer coisa assim, ele simplesmente se mudou pro hotel. Era um apartamento de luxo no hotel e ele se mudou para lá. E viveu lá, e aí eles estavam gravando no hotel em que ele ficou. E aí a repórter pergunta para ele, né, se ele gostava de dinheiro, e olha a resposta dele, né? O dinheiro era muito bom até que acaba, né? E aí a gente cai na real. Então, é meio que ele estava vivendo uma ilusão, né? Ele estava vivendo uma vida de fantasias, assim. E aí o dinheiro acaba porque, é óbvio, ele nunca nem refletiu sobre que aquele dinheiro um dia pudesse acabar, né? E isso é provado em algumas outras falas dele, ó. Deixa eu ir agora para o minuto 3:46. Carro quebrava, eu não ia consertar. Eu largava, comprava outro. Deixa isso pra lá, eu não ligava. Comprava moto, dava problema, furava um pneu. Eu chegava uma época de roupa, eu usava, não chegava pra mandar pra lavar, não. Pra mim era descartável. Assim como a bola. Então, olha só,
ele comprava carro, ele comprava roupa, ele comprava moto e ele achava que essas coisas eram descartáveis. Tipo, mandar lavar roupa? Não, ele não mandava lavar roupa, ele simplesmente tirava a roupa do corpo e comprava uma roupa nova. O carro estragou, a moto, sei lá, furou um pneu, deixa a moto aí e compra outra. Era assim o comportamento dele, né? Então, é aquele comportamento completamente deslocado da realidade, como se aquilo ali fosse durar para sempre. E não perguntam na reportagem, mas eu facilmente perguntaria para ele o que passava na tua cabeça na época, né? Embora, óbvio, era um menino, tinha 19 anos, mas o que passava na época na cabeça, né? Porque é um tantinho quanto... assim... É um comportamento extremamente automático, né? E aí, para entender isso, a gente teria que entender um pouco mais a história dele, ao que parenta. A família era muito humilde, então provavelmente tinha vivido uma infância de escassez. E quando esse dinheiro surgiu, e era muito dinheiro, a pessoa perde completamente a proporção do que aquilo ali significa e não tem nem parâmetro, ou seja, não tem o alicerce estruturado para construir um bom processo de tomada de decisão, né? E aí ele vai levando a vida de uma forma completamente automática no sistema 1 e não tem dimensão de que aquele comportamento dele é disfuncional. Então é muito interessante ver o nível da disfunção, o nível do descolar da realidade, o nível de não ter um alicerce, de não ter feito aquela estrutura base, né, de não ter feito o nivelamento da terra, não ter feito antes eu falei, agora eu tô falando alicerce, mas antes eu estava falando a fundação da casa, né? Mas eu estava usando outro termo. Mas dá para entender, né? Então não foi feito isso. E aí, obviamente, ele se comportou de uma forma completamente automática. E gastos bem significativos. Agora vamos no minuto 5:32. 5:32. Eu fui selecionando momentos que eu julguei que a fala era interessante de nós analisarmos. Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico do mundo e a maioria das pessoas nem sabe o que ele faz. É uma vergonha, tá? 500, 600. Quando eu faço outro serviço por fora, chega a R$1.000. Agora, assim, na verdade, 5:28. Hoje tá uma vergonha, tá? 500, 600. Quando eu faço outro serviço por fora, chega a R$1.000. Aos 46 anos, ele trabalha como faz-tudo em um restaurante. Aqui Antônio carrega engradados, limpa as mesas, os banheiros e tira o lixo. Vocês sabiam que ele já foi milionário? Não acredito, velho. Você tá brincando. Olha só, né? Não, as pessoas, você acredita que ele era milionário? Não acredito. Então, depois desse período, né, de muito gasto, e pelo que aparenta na história, durou mais ou menos 5 anos o dinheiro, ele teve que se virar na vida para fazer outra coisa, e hoje ele ganha aí em torno de... Hoje não, né? Esse vídeo também é antigo, mas estava aí com um salário de R$500 a R$1.000 quando fazia bico. Então, olha a virada de vida, né? É uma pessoa que ganhou 30 milhões na loteria e que 5 anos depois não tinha R$1. E hoje, há 14 anos atrás desse vídeo, mas provavelmente hoje, é garçom num bar e não tem R$1, não tem nada. Depois eles mostram aqui um pouquinho da vida como tá agora, né? Então vamos pro minuto 9.7, que daí dá pra entender como que tá agora. Com a mãe e tudo mais. 9.7. Eu fico olhando assim. Eu olho aqui pra dentro de casa e vejo tanta coisa que eu poderia fazer, ter feito. E hoje não poder fazer. Isso que dói. É. Antônio, você é mais feliz hoje ou você era mais feliz quando você tinha muito dinheiro? Pra falar a verdade, aparentemente era naquela... Mas agora, hoje eu sou mais feliz. Por quê? Por quê? Porque hoje eu vivo a realidade. E naquela época eu vivia a fantasia. Legal isso, né? Assim, chegar nesse nível, compreender isso, né? Naquela época eu vivi uma ilusão, uma fantasia, e hoje eu vivo a realidade. Por que eu acho que é legal compreender isso? Não para fazer
e ter como exemplo o que ele fez, porque ganhar um valor desses é um valor que efetivamente pode mudar a vida de uma pessoa se essa pessoa tiver o alicerce correto, né? Se essa pessoa tiver toda essa estrutura de atitude e comportamento adequado, efetivamente um dinheiro desses pode mudar a vida da pessoa. Mas se essa pessoa não tiver tudo isso, né? Se ela não tiver esse nível de consciência, se ela não tiver autoconhecimento, entender quais são os seus gargalos, entender quais são os seus riscos, entender que determinadas coisas pode fazer com que ela perca as rédeas, né? Se ela não entender tudo isso, ela vai colocar fora. E aí, por que eu acho interessante essa fala dele? Tu era feliz antes ou depois, ou agora, né? E aí ele diz, eu sou mais feliz agora porque agora eu vivo na realidade. Só que o que acontece? A gente pode viver na realidade hoje. E muitos de nós não vivemos a realidade hoje. Tu vive a realidade do que tu sonha? Então, tu fica, mas quando eu tiver uma casa, mas quando eu tiver um carro, mas quando eu puder fazer tal viagem, mas quando... E aí tu não vive o que é efetivamente a tua vida. Se tu não viveres a tua vida hoje e passo por passo ter a possibilidade de construir essa vida que tu almeja, mas se tu não viveres a tua vida hoje, tu tá abrindo mão de ser feliz. Tu tá abrindo mão de viver a vida que vale a pena ser vivida. Em busca de algo que é uma suposição. É óbvio que tu vai trabalhar todos os dias para construir isso, mas tu não pode depender disso para construir a tua felicidade. E é óbvio que ele vai dizer que ele é mais feliz hoje, porque ele não tem mais como voltar atrás, né? Ele já perdeu tudo. Mas o que eu acho mais interessante desse caso é justamente o quão descolado da realidade foi os comportamentos dele. Uma pessoa que não tinha nada, que ganha na loteria e que acaba construindo um estilo de vida completamente descolado da realidade. Então ele mora num hotel luxuoso, ele tem todos os carros, ele gasta com mulher, ele emprestava dinheiro, dava dinheiro para toda a família. Aí tu pode pensar assim, como eu disse no início, né? Mas isso pode ser um caso isolado, né? Num geral, isso não aconteceria. Se fosse comigo, não aconteceria o que aconteceu com o Antônio. Será que se fosse contigo não aconteceria? Será que tu tem os alicerces bem sólidos? Será que tu tem a atitude adequada? Sabe que a gente, na Plano A Contabilidade, para quem tá chegando por aqui agora e não sabe, a gente tem um escritório de contabilidade, né? Eu, meu marido e o nosso sócio, Matheus. E a gente atende só infoprodutores, que são pessoas que vendem na internet, assim como eu vendo meus cursos na internet. E a gente tem um escritório há 5 anos. O que nós já vimos de pessoas abrindo a empresa, vendendo, ganhando muito dinheiro e falindo e fechando, não está escrito na história. E nós temos todos esses dados porque a gente consegue acompanhar, né, o faturamento dos clientes e tudo isso. Então, olha só, né? Não é só um caso isolado do Antônio. A grande maioria das pessoas se deslumbram a ver dinheiro. E aí é por isso que eu sempre digo, se você não cria um alicerce sólido e aprende a cuidar do teu dinheiro, mesmo que seja pouco, se colocar dinheiro na tua mão, tu vai botar todo fora. Então aprenda a lidar com o dinheiro de forma realista com o que tu tem hoje. Porque se tu esperar, não, mas eu vou começar a fazer isso quando eu ganhar tanto, quando eu não sei o que, tu nunca vai aprender a lidar com o teu dinheiro. Tu nunca vai aprender a lidar com as tuas emoções. Tu nunca vai aprender a lidar com as tuas flutuações. E tu nunca vai encarar o desafio de mudar isso. E aí, se tu alçar maiores voos, tu vai seguir como o Antônio. E o teu risco de falir é gigantesco. E eu já vi histórias, assim, inúmeras com os nossos clientes, como eu tô dizendo, que gastam, né? Ostentam. É o carrão. Então agora que eu trabalho no digital eu tenho que ostentar. Porque agora eu tenho que comprar uma casa. Porque agora eu tenho que trocar de carro todos os meses. Porque agora eu tenho que viajar toda semana. Porque agora... E vai se perdendo nisso. Resultado, em poucos anos a empresa fecha, a pessoa tá cheia de dívida. A gente viu várias acontecer. Várias. Hoje mesmo. Recebo e-mail.
A empresa baixando. Aí eu olho pro Gui e digo assim, poxa, mas essa empresa faturava bem, né? Pois é, não fatura mais. E agora tá numa situação complicada. Pé no chão. A ilusão de que a vida vai ser resolvida rápido, fácil e com um piscar de mágicas, ela é uma ilusão. Não espere que a tua vida vai se resolver assim. Os casos que a gente vê, né, de virada muito rápido, que realmente se sustentam no sentido de construir algo consistente no longo prazo e não entrar nessa coisa de se olhar para o dinheiro e se deslumbrar com o dinheiro, são raríssimos. E os que fazem são aqueles que têm alicerces muito bem estabelecidos de atitude e comportamento. E a gente também acompanhou casos assim aqui na Plano A. Nós temos clientes que começaram conosco muito pequenos, ganhando muito pouco, que hoje faturam alguns milhões e que têm uma vida extremamente estruturada, que tem investimento, que tem uma estrutura sólida e que vive bem. Mas sem essa esbanjação de coisas, sem essa esbanjação de consumo. Jéssica, mas eu não faria isso. Será que tu não faria? Volto à pergunta. E aí, sabendo, né, das objeções que teríamos, porque comigo não seria assim. Eu fui buscar artigos e, assim, é muito fácil encontrar artigo desse tipo. Muito fácil. Coloca assim, ganhadores da loteria que perderam, ou ganhadores de loteria, como que estão, né, em relação à situação financeira hoje e tal. Choveu artigo científico sobre esses casos e tem alguns artigos muito robustos e muito interessantes discutindo isso. Para começar, eu quero discutir um que foi feito nos Estados Unidos com uma amostra de nada mais, nada menos de 34.987 ganhadores de loterias. Ou seja, não é o caso do Antônio isolado, que pode ser que seja um outlier ali, né? Ou seja, alguém fora da curva que realmente se perdeu em relação ao que ele ganhou e acabou metendo os pés pelas mãos. Não, nós temos aí 34 mil ganhadores de loteria. E aí o desenho do artigo era o seguinte, né? Ele pegou um histórico bem significativo de ganhadores da loteria por um período longo de tempo e muita amostragem e separou em 3 grupos diferentes. Então ele pegou o grupo que ganhou pouco na loteria, então que ganhou menos de $10 mil. Depois ele separou no grupo médio e intermediário, que teria ganho, né, de 10 mil a 50 mil dólares. E depois o grupo que na teoria ganhou mais, que seria aquele grupo de 50 a 150 mil dólares. E aí ele diz que pessoas que ganharam mais do que 150 mil dólares são muito raras. Então por isso que ele ficou nessa segregação desses 3 grupos. De 10 a 50, 50 a 150. E aí a ideia do artigo era a seguinte: será que essas pessoas que ganharam dinheiro, elas vão falir menos do que as pessoas que não ganharam? Será que uma injeção de dinheiro significativa na vida dessas pessoas faz com que elas tenham menor dívida e faz com que no longo prazo elas tenham maior patrimônio? Ou seja, qual é a pergunta central? Dar dinheiro assim para as pessoas, né? Ganhar numa loteria, resolveria a vida dessas pessoas? Porque isso é uma pergunta de política pública muito questionada. Será que os programas de transmissão de renda, eles são realmente efetivos para construir uma qualidade de vida maior? Depois eu entro nessa discussão, tá? E aí olha que interessante o resultado. Nos 2 primeiros anos, quanto maior era o prêmio, menor era a chance de falir. Então a pessoa não conseguia sair gastando absolutamente tudo. É que nem o Antônio. Se ganhou 30 milhões, ele não vai conseguir gastar 30 milhões em 2 anos. Então, atenuava muito o risco de falência nos 2 primeiros anos. Do segundo ano para o 5º, isso já não era tão eminente assim. Então, o fato de ter ganho ali não gerava uma proteção muito significativa.
Só que daí eles estudaram para além de 5 anos. E olha o resultado que interessante. Não havia diferença nenhuma entre aqueles que ganharam 10 mil e aqueles que ganharam 150 mil. Eles faliram igual. Mas Jéssica, o de 150 mil ganhou mais. Sim, e por causa disso, ele deveria não ter falido, assim como o de 10 faliu. E ele faliu igual. Então, o que o estudo mostra é que quando a gente faz uma diferença entre esses dois grupos se igualam. Ou seja, o nível de falência deles é o mesmo. Mesmo para aquele grupo que tenha ganho 150 mil. Ou seja, que na teoria ele estaria mais protegido porque teria mais dinheiro. Mas na prática não é o que aconteceu. Na prática, o que aconteceu é que esse grupo estava tão falido quanto o primeiro. E aí, quando eles foram ver o perfil dos falidos, o perfil dos falidos era menos ativos, mais dívidas. O patrimônio líquido era muito pequeno, então não existia patrimônio, né? Então, principalmente com os pequenos ganhadores. E aí um ponto importante, o custo de vida era muito alto. Então, existia muito consumo de ostentação, de luxo, idêntico ao comportamento do Antônio. E por que eu trouxe os exemplos da Plano A para concatenar, né? Que eu gosto muito dessa palavra. Meus pobres alunos, eles chegam a enjoar dessa palavra. Vamos concatenar as ideias. Da onde eu tirei essa palavra, não sei, mas eu uso muito. Concatenar ideias. Então, concatenando essas ideias, por que eu dei o exemplo das pessoas que ganharam dinheiro vendendo curso na internet e hoje estão falidas? Porque indiferente se a pessoa produziu ou não aquele dinheiro, se aquele dinheiro veio muito rápido e ela não tem um alicerce sólido, ela vai botar tudo a perder igual. Assim como o ganhador da loteria. E aí, esse estudo, com 34 mil, quase 35, né? Porque 34.987 ganhadores de loteria, deixa isso muito bem estabelecido. Não é uma questão de que a Jéssica acha que dar dinheiro para as pessoas, muito dinheiro para as pessoas, não vai resolver a vida delas. Não é eu que não acho. É o que a ciência tem nos mostrado. É o que os exemplos práticos têm nos mostrado. E qual é o meu objetivo de te mostrar isso? É que tu entenda que se você não criar um alicerce sólido de atitude e comportamento adequado com o teu dinheiro, não interessa quanto mais tu vai ganhar, tu vai seguir tendo os mesmos problemas. Esse é o ponto. E essa é a reflexão que a gente tem que parar e fazer. Nós não podemos negligenciar o alicerce. E se a gente, eu já falei isso inúmeras vezes, né? Se a gente for ver aí o quanto tem de vídeo no YouTube e tal, isso é o que mais tem. Falar de finanças do teto. Investimento, CDB, LCI, LCA, taxa de juros, fluxo de caixa. Cadê o alicerce? Esse é o teto, cadê o alicerce? Então não adianta, né? E aí, avançando nas justificativas do porquê que as pessoas fazem isso, eles começaram a entrar na discussão das finanças comportamentais, obviamente, porque finanças tradicionais não conseguem explicar um resultado desses. Porque as finanças tradicionais vai dizer assim, o comportamento da pessoa vai ser maximizar a sua utilidade, portanto, ele não gastaria o dinheiro inteiro, porque ele saberia que ao fazer isso num curto espaço de tempo, lá na frente faltaria. Então, como ele tem essa capacidade de raciocínio lógico, ele jamais faria isso. Aí a gente olha e diz, opa, isso é muito bonito na teoria. Mas na prática do comportamento humano não funciona. E aí esse estudo, né, com essa amostra bem significativa, ele foi buscar justificativas. Por que esse resultado acontece? Por que depois de 5 anos, todos os ganhadores de loteria, independente do valor que ganhou, tendem a ter o mesmo nível de falência? E o exemplo do Antônio, que foi um valor bem significativo, né, 30 milhões aqui para o Brasil, o exemplo dele é um exemplo de que realmente essa janela de 5 anos faz sentido, que é o que o estudo mostra, né? E aí a primeira hipótese do estudo era, será que uma das justificativas pode ser a questão de choques externos?
uma questão de saúde, uma questão de demissão e tal, e eles provaram que não. Isso não é esse o fato que fez com que as pessoas falissem. E aí ele foi olhar e disse assim, então talvez um comportamento míope financeiro seja a explicação. E aí eles bateram um martelo e disseram, realmente esse é a questão. Já que o grande problema não está na compra, inclusive, de bens, de ativos fixos, né? Não está na compra de imóveis, não está na compra de carros, está exatamente no gasto no dia a dia. É o que o Antônio fez, foi para um hotel maravilhoso, comprou carro, gastou com comida, e aí foi se perdendo. Então, o problema não é nem na compra, na aquisição de ativos, o problema é justamente nesse estilo de vida, né? E esse estilo de vida, dentro do que ele chama de comportamento míope, é justificado por alguns aspectos da teoria comportamental discutida no artigo, a começar pela preferência temporal. Essa nossa tendência de priorizar prazeres imediatos. Entenda, enquanto você priorizar prazer imediato, tu nunca vai construir segurança e liberdade lá na frente. Porque pensa comigo, mas eu mereço, mas eu preciso gastar com isso, mas eu não sei o quê. Entende que cada uma dessas justificativas que tu vai te dando, tu vai afastando o resultado que tu poderia construir lá na frente de uma segurança e liberdade? E aí tu gasta o dinheiro hoje, tá? Aí tu fica sem reserva, sem investimento, sem nada. Hoje. Aí tu chega amanhã. Amanhã tu ganha um outro dinheiro, mas daí tu também gasta tudo no amanhã, porque eu preciso aproveitar hoje. Depois de amanhã, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Portanto, a ilusão de que um dia tu vai ter uma boa vida nunca vai chegar, porque tu tá sempre gastando no imediato. E aí tu vai chegando, o ano vai passando, passaram-se 20 anos e tu olha e diz assim, poxa, eu tô no mesmo desafio que eu estava há 20 anos atrás. Quando eu achava que eu merecia. Quando eu achava que eu tinha que aproveitar a vida no momento. Só que já se passaram 20 anos. E eu me encontro exatamente com os mesmos pensamentos. Será que esses pensamentos realmente fizeram com que eu vivesse melhor? Ou, na verdade, esses pensamentos estão me afastando dessa vida melhor e eu estou construindo um ciclo financeiro que não tem fim, de desafio, de problema, de dívida, de preocupação. Então, tu tem que sair desse ciclo. E quando eu digo a frase, eu mereço, claro que tu merece, só que tu merece uma vida boa. E viver essa preocupação financeira não é uma vida boa. Então, essa compreensão a gente tem que ter, e nós temos que ter o discernimento de que isso é um problema. Caso nós não tenhamos a consciência de que isso é um problema, estou construindo uma casa na areia movediça. Simples assim. Então, a questão do imediatismo é um dos aspectos que eu julgo ser mais importante avaliada, percebida e alterada em termos de percepção de vida, de atitude, de alicerce. Enquanto você for imediatista, enquanto você viver dizendo essas frases, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que viver o presente porque eu não sei o dia de amanhã, tu vai estar construindo um amanhã que é tão ruim quanto o presente. Agora, se eu te perguntar assim, o que tu tem a perder? Se tu tentar não gastar todo o teu dinheiro que tu ganha hoje e fazer uma reserva e construir uma segurança um pouquinho melhor. Qual é o teu risco? O que tu tem a perder se tu tentar fazer isso? Agora vamos inverter a pergunta. Qual o risco se tu seguir te comportando da mesma forma que tu tá te comportando? Se acontece um acidente, se alguém da tua família precisa, se tu não aguenta mais ficar com essa preocupação financeira, o comportamento que tu tá tendo tá te aproximando ou te afastando da vida que tu desejaria ter? Pega o histórico. Ai, Jéssica, mas eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de telefone, eu preciso fazer essa viagem, eu preciso ir naquele restaurante. Isso tá te aproximando da vida que tu quer ter? Ou isso está acumulando preocupações? Esse é o primeiro alicerce. Cuidado com o pensamento imediatista.
Desconto temporal é um dos pilares de economia comportamental. Desconto temporal é um dos alicerces. É um dos aspectos de nivelamento. E aí a gente vai para o segundo, que também é discutido dentro do artigo, contabilidade mental. Quando surge um ganho que ele é muito rápido, uma loteria, ou um empreendedor que ganha muito rápido, aquele dinheiro é meio que... Tem muitos estudos de contabilidade mental que provam que dinheiro extra ele é tratado com maior irresponsabilidade. Porque é como se tu não tivesse feito... Tu não tem a percepção de que tu fez um esforço para adquirir aquilo. É meio que aquilo caiu no teu colo, assim. E aí tu olha e diz assim, então eu posso gastar. E da onde veio esse, vem outro. Então eles separam, né, o que é dinheiro, por exemplo, num salário e o que é dinheiro de renda extra. E tudo que é renda extra, uma loteria, é uma mega renda extra. Tudo que é renda extra é tratado com maior irresponsabilidade, assim, menos racionalidade, porque é como se fosse um dinheiro extra que eu posso fazer dele o que eu quiser. Então, esses aspectos, assim, de ganho rápido, eles tendem a levar para essa contabilidade mental que desvia do comportamento estratégico e leva para o comportamento míope, que é o que eles discutem aqui no artigo. Um outro problema é que as pessoas que ganham dinheiro, assim, também muito rápido, seja na loteria ou empreendendo, mas principalmente na loteria, que é a discussão aqui do artigo, eles tendem a ter uma propensão ao risco muito alta. Porque, no final das contas, ele não produziu aquele dinheiro. Então, assim, se eu arriscar, eu vou arriscar o que eu nem tinha. Então, eu vou arriscar. Só que daí vai num nível de risco que é muito superior ao que deveria. Tem um exemplo, tem um cara que ganhou na loteria em 2018 aqui no Brasil, não vou lembrar o nome dele, eu acho que o sobrenome dele terminava com Pereira, e ele ganhou 10 milhões. E o que aconteceu é que ele foi empreender. E aí ele foi montar, parece que uma funerária. E aí ele foi enganado. E aí os sócios roubaram todo o dinheiro dele e ele ficou sem nada. Então, assim, o cara teve um movimento de, eu vou empreender, eu vou construir alguma coisa. Só que assumiu um risco, no caso de confiar em outras pessoas, né, e querer abrir um negócio assim do nada, sem o menor senso de análise, né, assim, não tinha nenhuma maldade, né, meu Deus, eles vão agora abrir um negócio pra mim. Ficou sem nada. Então, esse risco de assumir risco muito superior, né, com dinheiro que veio muito rápido, também é um grande problema que pode gerar essa miopia. E quando a gente pensa nisso na nossa vida normal, né, nossa vida que não é ganhando na loteria, também temos que cuidar disso, porque daqui a pouco tu tem uma ascensão na tua carreira, tu ganha um salário a mais do que tu estava esperando, e aí tu pensa, eu não tinha nada, agora que eu tenho, então eu vou arriscar. Só que daqui a pouco esse arriscar pode ter colocar falência, então tem que ter esse cuidado. E por fim, mas não menos importante, eles sugerem que também essa miopia comportamental tem a ver com a baixa alfabetização financeira, que é justamente os pilares, né, de atitude, comportamento e conhecimento. Então a pessoa não tem atitude, tem um mau comportamento e não tem conhecimento, acaba que mete os pés pelas mãos. Então, toda essa robustez em relação ao que esse artigo tem a nos mostrar prova que não é mais dinheiro que vai resolver a tua vida e não foi mais dinheiro que resolveu a vida desses quase 35 mil ganhadores da loteria, assim como não foi mais dinheiro que resolveu a vida do Antônio ou resolveu a vida do Pereira, que foi aquele que faliu com a funerária. Se você não tiver um alicerce sólido, se você não tiver uma atitude adequada, principalmente cuidando dessas questões de imediatismo, essas questões de assunção ao risco, de consumo, de padrão de vida, o teu risco é entrar em falência como qualquer um outro, independente do valor que tu ganha. E aí tem um outro estudo, porque daí tu pode pensar assim, mas tu tá dando exemplos do Brasil e esse artigo de 34 mil pessoas é nos Estados Unidos. Será que isso se reproduz em todo o mundo? E aí tem um outro estudo que foi feito em Singapura, com também uma amostragem bem significativa, assim,
nos anos de 2016 e 2017 foi a coleta, e eles provaram que as pessoas que ganham na loteria no primeiro ano do ganho, eles já ficam com 50% menos do que eles ganharam. Então, assim, se eu ganhei 100 mil, no primeiro ano eu gasto 50. Aí tu pensa assim, deve ter comprado um carro, uma casa, alguma coisa assim, né, que justifica esse valor significativo, não. Consumo, estilo de vida, luxo, ostentação, fornecer para todo mundo, que é óbvio que vai ter um monte de interesseiro em volta. Não foi compra e aquisição de bens. Foi consumo. Então percebe que consumo é um grande vilão para a construção de bem-estar financeiro. E consumo parte por consciência de consumo, parte por menor imediatismo, parte por parar de achar que a tua vida vai ser resolvida com o próximo telefone que tu vai comprar. Não é isso que vai construir. E um outro exemplo muito bem estabelecido de que consumo é um grande problema é o resultado da PEIC, né, da pesquisa de inadimplência e endividamento aqui no Brasil, que acontece de mês em mês, que mostra que quase 80% da população brasileira está endividada, 70 e poucos por cento, e destes 83% é com cartão de crédito. O que o cartão de crédito propicia? Consumo de bens materiais. Então, o problema do endividamento no Brasil é consumo. Portanto, qual é a reflexão que eu quero deixar para este podcast? Se você quer ter uma boa vida financeira, segurança e liberdade, que é o pilar de bem-estar financeiro, reflita melhor sobre os teus consumos. Reflita sobre as tuas decisões diárias. Não leve a vida como se ela fosse acabar amanhã, porque ela não vai acabar amanhã. E amanhã tu vai te arrepender por não ter ajustado teu comportamento hoje, por não ter construído um alicerce hoje, mesmo que tu não ganhe tudo aquilo que tu gostaria de ganhar. Mas se tu não começar hoje, quando tu chegar lá, tu vai seguir tendo o mesmo problema. Então a reflexão que fica pro episódio de hoje é: reflita sobre o teu consumo. Reflita sobre o que eu tô fazendo com o meu dinheiro, que ao invés de me aproximar da vida que eu quero, tá me afastando. O que eu preciso mudar para que eu não seja mais um caso igual o Antônio Domingos, que perdeu absolutamente tudo em 5 anos e que hoje vive contando dinheiro para conseguir sobreviver. Que você não seja mais um exemplo desses, mas para isso tem que ter alicerce sólido. E é isso que eu espero que tu vá refletindo e desenvolvendo aqui, que a gente sempre tá discutindo essas coisas. Eu sempre trago episódios pra gente, né? Eu vou ter que botar uns memes no fim, eu acho. Pra não ficar pesado, porque senão depois vocês saem daqui muito, assim, reflexivos e aí tem que dar uma descontraída às vezes. Gente, obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Eu adoro fazer isso de coração. Eu adoro vir aqui falar, compartilhar. E eu julgo que tudo que eu vejo de vocês escrevendo aí nos depoimentos, né, escrevendo nas mensagens mesmo do podcast ali, nos comentários, é exemplo de que isso aqui tá realmente impactando a vida de vocês e eu fico muito feliz. E eu faço isso de coração. Então, obrigada pela tua audiência. E a única coisa que eu te peço, que não te custa nada, mas que pra mim vale muito, é que você curta, que você comente, que você compartilhe, pra gente tentar fazer com que o algoritmo entenda que isso é um conteúdo relevante. E nós nunca vamos chegar aos milhões e milhões de visualização, que nem tem esses conteúdos rasos por aí, mas que a gente consiga chegar a mais pessoas, que esse conteúdo consiga tocar a vida de mais pessoas, que sem dúvida nenhuma isso também vai melhorar a vida das pessoas. Então a contrapartida que eu te peço é essa, tá certo? Meu muito obrigada e até a semana que vem.